segundo ano. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 2 de junho e aí a gente vem iniciando o conteúdo de figuras geométricas planas. As páginas que nós vamos realizar serão as páginas 16, 17 e 18. Então, nessas três páginas, nós precisamos colocar a data do dia 9 de junho, o 9/6, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí a troca de ideias na página 16. Os alunos do segundo ano estão contornando uma das faces dos blocos de madeira e nós vamos observar aqui que esse primeiro está aí contornando a face de um cubo, que aí resulta no quadrado. A segunda está aqui contornando a face de um paralelepípedo ou um bloco retangular, que a face dele é um retângulo. Aqui o nosso colega está contornando a face do cilindro, tá bom? Que é a face circular, que resulta num círculo. E aqui a nossa colega também está contornando aqui a nossa pirâmide, que é um triângulo, tá bom? Então, a gente vai trabalhar com as nossas figuras geométricas planas, quadrado, retângulo, círculo e triângulo. Vamos lá! A gente tem a número 1 aí. Usando letra cursiva, escreva o nome de cada figura geométrica plana a seguir. Nós temos aqui, esse primeiro é o círculo, então a gente precisa escrever o C, todas essas letrinhas cursiva, tá bom? O próximo é o nosso retângulo, tá bom? O outro é o nosso triângulo e aqui nós temos o quadrado. Então, nesse momento, vocês podem estar aí pausando o vídeo, vai aparecer na tela de vocês a forma cursiva, tá bom? De cada um dessas figuras planas. Vamos continuar. A gente tem a número 2. Observe as figuras geométricas planas que Marina desenhou. Vamos observar, nós temos quadrado, temos círculos, retângulos e triângulos, né? Aí a gente tem aí, pinte um quadradinho para cada figura plana representada. Então, o quadrado, vamos contar quantos quadrados nós temos? Nós temos aqui 1, 2 e 3. Tem mais algum? Não, só temos 3 quadrados. Então, nós temos que pintar 3 quadradinhos aqui. Vamos pintar 1, 2, 3. Do triângulo, quantos triângulos nós temos aqui? Vamos contar? Nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos que pintar 5 quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, o do círculo e do retângulo, vocês vão dar um pause aí para realizar, tá bom? Esse aqui é o círculo e o de baixo é o retângulo. Voltando aqui, o do círculo, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, tem que pintar 4 quadradinhos. O do retângulo tem 1, 2, 3. Então, tem que pintar 3 quadradinhos, tá bom? Confere aí para ver se vocês pintaram a quantidade certinha. Número 3. Pedro está usando blocos de madeira como carimbo. Observe, aqui ele tem, né, um paralelepípedo ou bloco retangular, ele está aí afundando na tinta apenas a face dele, que a gente sabe que é um retângulo. Pinte a figura plana obtida a usar a face colorida de cada bloco abaixo como carimbo. Então, nós vamos observar aí, ó, do nosso paralelepípedo aqui que está pintado de rosa. A gente tem que figura plana? Exatamente, o nosso retângulo, tá bom? Aqui do copo, no cilindro, a gente visualiza um copo, tá bom? Se a gente passar a tinta ao redor de um copo e sair aí rolando, a gente vai ter exatamente também um retângulo, tá bom? Aí o próximo vocês vão continuar aí, ó, nós temos aqui também é um cilindro, mas está colorido a face circular, que é o círculo. Aqui do cubo, da pirâmide e do cone, vocês vão pausar e visualizar aí o que está pintado de amarelo, o que está pintado de laranja e o que está pintado de verde, tá bom?
Voltando aqui, o do cubo está pintado aqui o quadrado. Aqui a gente visualiza que é o triângulo. E o do nosso cone está pintado a parte circular. Confere para ver se pintaram certo. Nós temos a número 4, ligue a forma das tampas das latas, representadas a seguir as figuras geométricas planas, com que cada uma se parece. Então, nós vamos observar aqui a tampa. A tampa dessa lata aqui se parece com qual dessas figuras aqui? O círculo, o retângulo ou o quadrado? Exatamente o quadrado, tá bom? Então, aqui dessas outras duas de baixo, vocês vão tentar aí também, tá bom? Pausando e fazendo. Ligando uma a outra, tá bom? Voltando aqui, essa nós temos no formato de círculo e essa nós temos no formato de retângulo. Confere para ver se ligaram tudo certinho. Aí a gente vem concluindo a nossa aula, onde a gente iniciou, figuras geométricas planas, entendendo aí que nós vamos trabalhar com o quadrado, o retângulo, o círculo e o triângulo, tá bom? Vamos trabalhar bastante esse conteúdo, bastante atividade. E aí, na próxima aula, a gente vai ter as características dessas figuras planas que nós estudamos hoje, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Hello students, good morning, good afternoon or good evening. Tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Já pega o seu livro de inglês, seu caderno também, tá bom? Porque hoje a gente também vai revisar um conteúdo. Então, o conteúdo da aula passada foi o Chapter 3, Day and Night, tá bom? Esse capítulo, ele fala bastante sobre partes do dia. Eu até revisei com vocês a questão das expressões, os cumprimentos, Quando a teacher inicia a aula, fala o quê? Fala 3 cumprimentos. Good morning, good afternoon or good evening. E existe um outro que na verdade é para a despedida da noite. Ou quando você vai dormir ou simplesmente indo para sua casa, você está se despedindo, é uma outra situação. A teacher não se despede assim de vocês, porque talvez vocês estejam assistindo pela manhã ou pela tarde. E esse cumprimento só serve para a parte da noite, tá bom? Mas vamos dar uma revisada em cada um deles. Essa imagem aqui que vocês já até viram comigo, O garotinho acordando, eu tenho um solzão lá na janela. Good morning. Eu tenho essa menina indo dormir ali, eu vejo uma luazinha, Cumprimento de despedida para a noite. Good night. Esse rapazinho aqui simbolizando aí, estudando de tarde. Good afternoon. E pela parte da noite, para encontros e cumprimentos, que seja de chegada, eu vou utilizar good evening, tá bom? Só revisando, tá? Esse foi o conteúdo que já viram já aula passada. E então agora eu peço que vocês vão todos lá na página 35 do livro de vocês, que é esse exercício aqui, que diz assim: Find 4 greetings in the word search. Então eu tenho aqui uma word hunt, que é um caça-palavras. Vocês vão procurar por esses 4 cumprimentos em inglês, tá bom? Vou dar um tempinho aí, e aí que vocês, quando terminar, vocês vão dar uma olhadinha aqui, a teacher vai trazer a correção desses cumprimentos para vocês. E aí, vocês terminaram? Vamos ver então? Não tem uma ordem certa, você pode ter encontrado qualquer um desses aí, primeiro, segundo e terceiro, mas são esses 4, good morning, good afternoon, good night e good evening, tá bom? Eram só esses 4. Teacher, acabou o exercício? Não, tem página 36. A página 36 diz assim, read and draw. Vocês vão ter que ler essas frases aqui para poder desenhar. Teacher vai ajudar, vamos lá. In the morning, I wake up early. Pela manhã, eu levanto cedo. In the afternoon, I go to school. Pela tarde, eu vou para a escola. In the evening, I play with my friends. De noite, eu brinco com os meus amigos. At night, I sleep. Então, para cada quadradinho desse aqui,
vocês têm uma ação para vocês desenharem, tá? É só prestar atenção no que a teacher falou para poder desenhar direitinho, bonitinho, tá bom? Não tem como eu dizer para vocês assim qual é o desenho correto, a forma que vocês vão desenhar, isso é com vocês. Vocês sabem desenhar, que eu sei, cada um tem o seu estilo, a sua preferência de cor. A teacher não tá aqui para dizer o certo e errado. Só que assim, se você desenhar, por exemplo, aqui na parte que está escrito que de noite a pessoa dorme, se você desenhar ela brincando com os amigos, aí sim eu vou dizer que está errado. Mas o desenho, se está bonito, se o outro está mais bonito, não. Gente, eu quero saber se vocês entenderam as frases direitinho e saber se vocês conseguem desenhar isso, expressar isso em desenho, ok? Quero pintado, desenhado e bem caprichado. Teacher, acabou? Ainda não. Vamos dar uma revisada aqui nos alguns elementos da natureza, ok? Eu vou pedir para vocês repetirem em casa aí. Vamos lá, iniciando aqui. Sun, sky, rainbow, moon, cloud, stars. Aqui eu tenho, para quem não conseguiu entender essa imagem, aqui no cantinho, é um céu bem cheio de estrelas, né? Porque assim, aqui na cidade fica um pouquinho difícil a gente enxergar tudo isso de estrelas, mas se vocês tiverem aí a oportunidade de um dia ir para uma chácara, um sítio, um lugar mais afastado, e vocês puderem dar uma olhadinha no céu pela noite, e se tiverem sorte, né, de não ter um dia nublado, fechando o céu com nuvens, para que vocês possam ver. Se não tiver nublado, vocês vão conseguir ver um céu parecido com essa imagem, bem cheio de stars, tá bom? Agora sim, a gente vai aqui na página 37 para poder entender. Tinha que revisar conteúdo de elementos da natureza para entender o que é que o Ioto falou. Vamos escutar o áudio dele. Acompanhe aí na página 37. Let's go! Look and listen. This is the sun. This is the rainbow. This is the moon. And this is a twinkle star. Good night. Então, o primeiro questionamento é: o que o Ioto está fazendo? Ele está aí deitado na cama dele. Então, galera, conforme a gente escutou aí, ele fala de alguns elementos da natureza, mas antes da gente falar sobre isso, eu quero que vocês deem uma observada onde que ele está. O que ele está fazendo? Que horário do dia será que ele está fazendo isso? Eu acho que todos vocês pensaram a mesma coisa, quer ver só? Bom, ele deve estar aí no quarto dele, afinal de contas está deitado em uma bed, numa cama. Ele tá com um book na mão, então possivelmente é um livro de história, né? Até pelas imagens aqui dos outros quadrinhos. Vamos observar mais um pouquinho, tá de pijama. No último quadrinho ele desliga o abajur. Então tudo indica que o Ioto faz isso antes de dormir. E vocês? Vocês têm um hábito de leitura? Alguém lê para vocês em casa antes de dormir? Sabia que é muito legal a gente fazer isso? É muito interessante porque a gente aciona o nosso cérebro aí antes de descansar, de relaxar. Mas é importante a gente jogar alguma informaçãozinha na cabeça antes de desligar todo o corpinho para dormir. Isso é legal porque também vai estimular até os nossos sonhos. Sim, a gente dorme, mas o cérebro continua funcionando. Então, a leitura antes de dormir é muito interessante, tá? Para quem ainda não faz, eu indico. Escolham as melhores histórias de vocês. A teacher, eu ainda não sei ler. Existem livros que não tem nenhuma frase assim escrita, é só de imagens. E você vai acompanhando a sequência de imagens e você vai entendendo a história. Teacher, eu gosto de história contada, eu gosto que minha mãe conte para mim ou meu daddy. Então conversa com eles. Peça para que eles contem para vocês historinhas até da época deles. Será que é diferente das historinhas que vocês conhecem hoje? Então, é só conversando com eles que vocês vão conseguir isso, tá bom? É a dica que eu dou para vocês. Agora, pessoal, a teacher vai tirar uma dúvida, talvez uma possível dúvida que vocês tenham com o trabalho de vocês. O trabalhinho de vocês, ele pede que vocês
cortem aí a imagem de alguns brinquedos, certo? Os brinquedos abordados no capítulo que eu trabalhei com vocês eram esses aqui: teddy bear, skateboard, ball e bike. Só que não foi só o nome deles, eu também falei um pouquinho, revisei as colors. E quais eram as colors? Black, brown, orange e pink. Só que assim, gente, eu peço que vocês prestem atenção aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho imagem de ursinho de pelúcia, em inglês eu chamo ele de teddy bear. Só que a cor do ursinho é pink. E toda vez que vocês forem fazer o trabalhinho de vocês vão ter que lembrar que a cor veio antes do nome do brinquedo. Olha só, pink teddy bear, black skateboard, brown ball e orange bike, ok? Ficou alguma dúvida? Lembrando que todo o trabalho tem que ter capa, tema do trabalho, nome da professora, nome do aluno, a turma, que é o segundo ano, o turno, se é o segundo A ou o segundo B, tá bom? Se ficou dúvida, fala com a coordenação para entrar em contato comigo e aí eu tiro as dúvidas que vocês tiverem. Só não vão fazer esse trabalho com dúvida na cabeça para não fazer errado, tá? Ele tá valendo nota e eu vou esperar esse trabalhinho aqui, que vocês podem até vir com o pai ou mãe de vocês, ou podem não vir, mas é interessante que venha, né? Dê uma olhadinha na teacher para matar um pouquinho a saudade, que eu vou estar aqui para receber esse trabalhinho, tá bom? Essas são as cores trabalhadas. E a gente se vê então, galerinha, na nossa próxima aula. Bye, bye! Olá, segundo ano, tudo bom com vocês? Vamos aí dar o início à nossa aula de geografia. Vamos relembrar tudo que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Hoje, 9/6/2020, vamos relembrar aí sobre os bairros com características diferentes, agora nas páginas 10 e página 12 do livro de geografia de vocês, ok? A gente vai dar continuidade. Lembra que na última aula eu falei para vocês que existem ainda outros tipos de bairro, há outro tipo de bairro, além do bairro comercial, bairros residenciais, bairros industriais, existem outros tipos de bairros. Um desses bairros é os bairros mistos. Professor, o que é bairros mistos? Bairros mistos é a junção desses três bairros, do bairro residencial, industrial e comercial. Vamos aí ver com mais detalhes sobre esses bairros. Vamos lá. Para cada tipo de bairro, existe um planejamento e desenvolvimento. Sabemos disso. Então, o bairro ele é organizado dependendo da sua característica. Quando um bairro ele é construído, o que esse bairro vai ter? Ele vai ter mais casas, vai ter mais comércios, ele vai ter o quê? Indústrias. Como é que esse bairro vai ser? Então, ele é feito de forma planejada. Vamos lá, olha uma fotografia para vocês de um bairro, né? O modelo de um bairro. Bairro, localização e ponto de referência também foi o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Repetindo aí para vocês, né? O que é ponto de referência? Ponto de referência é tudo aquilo onde nos ajuda a nos localizarmos. Por exemplo, você vai aí falar para o seu colega que mora na rua X e o seu colega fala, não sei onde fica a rua X. Aí você comenta com ele, você sabe onde fica aquela escola, o Instituto Alencar Freitas? Então, eu moro próximo àquela escola. Aí o seu colega vai conseguir se localizar através do ponto de referência que você deu, certinho? Vamos lá. Bairros com suas características diferentes, né? Sabemos aí a rua, por exemplo, a rua onde você mora está localizada em uma quadra que faz parte de um bairro.
A sua moradia está localizada onde? Em uma rua. Você mora, professora, eu moro num prédio. Não importa. Está localizado em uma rua. Juntos, os bairros fazem parte do espaço maior, a cidade ou o campo também. Os tipos de bairros que nós vimos também nas nossas aulas anteriores aí. Bairros residenciais, bairros comerciais e os bairros industriais, né? Foram os 3 tipos de bairros que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Aí a fotografia para vocês, os bairros residencial, industrial e comercial. Olha, observa como eles têm características diferentes, né? Cada um com as suas características. Aí um outro tipo de bairro que eu falei para vocês, os bairros mistos. Vamos saber qual é a característica desse bairro misto? Bairros mistos são bairros que apresentam uma variedade de atividades, ou seja, são formados por construções residenciais, comerciais e industriais. Aquilo que eu falei para vocês, ele é formado por esses 3 tipos de bairro. Aí nós temos um exemplo de bairro misto. Bairro misto em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais. Olha só um exemplo de bairro misto. Ele tem indústria, tem comércio, tem casas, ou seja, é a junção de todos esses tipos de bairro, desses 3 tipos de bairros, ok? É chamado de bairro misto. Curiosidades, olha aí, umas curiosidades para vocês. Em Hong Kong, na China, encontra-se o bairro mais populoso do mundo, o Mong Kok. Vivem nesse bairro cerca de 130 mil pessoas por quilômetro quadrado. Nele, a avenida principal ela é fechada e é utilizada apenas para pedestres, que tomam as ruas. Mong Kok é considerado um bairro dormitório, pois os preços dos aluguéis são baratos na região. Gente, olha só, esse bairro na China, ele é feito só para as pessoas circularem. Não existem carros andando, não existem motos circulando nesses bairros. É apenas para as pessoas circularem. Seria interessante, né, se aqui tivesse um também, olha só. Em Hong Kong também é considerado o bairro mais luxuoso do mundo. Lá em Hong Kong existe o bairro mais luxuoso do mundo. Localiza-se em uma montanha e ele é super valorizado, tendo preço em torno de 120 mil dólares. Olha essas curiosidades aí, hein? O bairro mais caro do mundo está em Hong Kong. E em Hong Kong também existe aí os bairros mais populosos do mundo. Que interessante isso, né? Seguindo aí agora, como atividade para casa, vai ficar as páginas 7, 8 e 9 do livro de Geografia de vocês. Vou dar uma dica lá na página 7, na questão número 2, ele vai pedir para vocês escreverem uma carta, né? Por exemplo, lá no material de apoio de vocês vão ter esse bloquinho aqui. Na verdade, é essa carta aqui que vocês vão montar. Vão recortar e vão montar. E aí ele vai pedir para vocês escreverem uma carta, no caso, para um colega de vocês. Só que, como neste momento a gente não tem muito contato com os nossos colegas, né? Estamos sentindo muita saudade e eu sei que vocês também estão sentindo saudade dos professores. O que vocês vão fazer? Vocês podem escrever uma carta para algum professor de vocês. O que vocês acham? Vocês vão montar, né, recortar cada parte da carta e vai colar. Vai deixar só essa parte aqui de cima da carta aberta, que é para vocês colocarem aí o recadinho de vocês. Então, vocês vão aí, podem escrever para algum professor de vocês
E aí no dia que o papai ou a mamãe vier entregar o trabalho, ele pode entregar a carta para a professora e eu entrego aí a carta da pessoa na qual vocês escreveram, entendeu? Vocês fazem a carta, entregam para o papai, mamãe. No dia que o senhor for entregar o trabalho, leva a minha carta para a professora X e aí a professora vai ler a sua carta, tá bom? Então essa é uma dica aí. E aí eu coloquei na próxima imagem aqui, professora, como é que eu coloco na frente da carta? Na frente da carta, você vai colocar do jeito que tá aí, ó, que é o remetente. Quem é o remetente? Quem está aí enviando a carta, né? Quem está enviando. E aí você vai colocar o seu nome na frente da carta, o seu endereço certinho. E aí atrás da carta você vai colocar para quem que você vai mandar, que é o quê? O destinatário. Então, se vocês observarem no slide aí, sigam as orientações do slide, ele vai dar o quê? O nome da pessoa, a rua, o CEP da rua, se não souber não tem problema, e a cidade também, ok? E aí no dia que o papai e a mamãe vier entregar o trabalho agora, dia 10, e aí vocês podem entregar a carta para a professora e a professora entrega a carta a quem vocês escreveram, ok? Então, essa é uma dica, tá bom? Seguindo aí a nosso conteúdo, nas próximas aulas a gente vai abordar mais sobre esses assuntos. Um lembrete também, no dia da entrega do trabalho, o papai e a mamãe me procurar para eu entregar aí o caderno de datas comemorativas, ok? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima!